Mateus 5. Eu não pretendo demorar muito nessa noite, mas em se tratando de mim, vocês já sabem como é que funciona, né? Mateus 5. Tá calor, né, gente? Quem tá calor aí? É só eu? Tá feio o negócio. Liga esse ventilador aí, ó. Reparou? É porque ele tá invertido ali, ó. Tem que isso. Aí deixa ele no mínimo. Isso, como se você fosse deixar ele no mínimo. Aí, ó. Tem que ter a sapiência. Mateus capítulo 5, a partir do verso 20. A leitura, eu vou pular alguns versículos para a leitura não ficar muito extensa. Aí eu vou falando para você qual versículo nós estamos lendo. Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Olha aqui para mim. Alguém traz água aí, por favor. O que é que está te impedindo, querido, de ir além? O que está te travando e mantendo seus pés no chão? Certamente não sou eu. Disso eu tenho certeza. No dia em que você entender que Deus delegou a responsabilidade da sua vida nas suas mãos, você vai parar de responsabilizar os outros pelos lugares que você não chega. Eu tenho que repetir. No dia que você entender que Deus delegou a sua vida nas suas mãos, você vai parar de responsabilizar os outros pelos lugares que você não chega. Está escrito, querido, cada um de nós prestará contas a Deus pela vida que teve. Sabe, você não vai estar diante de Deus e você vai apontar para o seu marido, para a sua esposa, para o seu irmão, para o seu patrão, para os seus amigos. Você não vai estar diante de Deus e quando Deus estiver pedindo contas para você, você não vai poder apontar para ninguém assim e dizer: olha lá, Deus, está vendo lá meu esposo? Olha lá, Deus, está vendo lá minha esposa? Ah, Deus, está vendo lá meu pastor? Está vendo, Deus, meu irmão? Eu não cheguei onde precisava porque foi culpa dele. Não. Deus não vai mandar você apontar o dedo para os outros. Deus vai falar para você: eu entreguei a sua vida nas suas mãos. Eu não confiei a sua vida nas mãos do seu irmão. Por que você está responsabilizando ele por algo que eu confiei a você? Você viveu preso porque você não entendeu que a sua vida dizia respeito a si mesmo e não ao outro. Você não cumpriu o seu propósito porque você não entendeu que o Espírito foi dado a você, assim como foi dado ao seu irmão, e ele tinha responsabilidade de andar pelo Espírito, assim como você também tinha responsabilidade de andar pelo Espírito, para que você pudesse cumprir o seu propósito, como ele também pudesse cumprir o propósito dele. Sabe, querido, se você não se desprender da culpa aos outros, o seu caminhar nunca será rompido, como Deus espera que seja. É muito conveniente, muito fácil você olhar para mim e você falar assim: é culpa do pastor. Não vai adiantar, querido. Mas será que você consegue olhar e dizer: não está rompendo, não está fluindo, é porque o problema é comigo? Sou eu?
Querido, é você que faz seu culto. É você que faz seu culto. É você que faz, querido, a sua jornada. Ai, mas pastor, está tão diferente. Eu acho que as pessoas mudaram. Não, querido, você não mudou. Nós ainda continuamos cometendo o mesmo erro de Adão. Porque ele poderia não ter comido a fruta que Eva lhe ofereceu, mas ele comeu. E quando Deus veio pedir contas ao ato, às atitudes do homem, ele culpou Eva. E Eva, por sua vez, transferiu a culpa para a serpente. A coitada da serpente ia transferir a culpa para quem? Para quem? E nós continuamos transferindo a responsabilidade de não chegarmos onde precisamos para o outro. Depende de você, irmão. Amém? Amém, irmão? Então você pode sair do chão. Você pode sair do seu lugar. Você não precisa, querido, ficar sempre se escondendo atrás de um bode expiatório. No Velho Testamento, quando o povo pecava, Deus havia determinado na lei que eles deveriam pegar um bode, e o sacerdote, a pessoa que pecou, ela deveria ir até o sacerdote, e lá com o sacerdote teria um bode. Aí o homem colocaria a mão na cabeça do bode, e o sacerdote colocaria a mão também sobre o bode, e a culpa, o pecado que estava sobre aquela pessoa era transferida para o bode, e o bode ele era solto fora do arraial, para que ele pudesse levar o pecado do povo para longe. Parece que nós não entendemos que os nossos pecados, eles foram carregados na cruz, em Jesus. Jesus foi o nosso bode, que carregou tudo o que tinha que carregar, só que ainda não entendemos, nós ainda estamos tentando encontrar um bode expiatório, um bode para tentar colocar as nossas culpas, as nossas falhas, o que não fazemos ou o que fazemos de errado. E aí, querido, o bode é o outro. O bode é meu irmão, o bode é minha esposa, o bode é meu esposo, o bode é meu pastor. Não, querido. Para de encontrar bodes para colocar as coisas que você não está conseguindo fazer. Querido, ovelha gera ovelha. Repita isso comigo: ovelha gera ovelha. Posso te dar uma palavra de amor? Enquanto você for doente, você será estéril. Olha para mim. É uma palavra de amor. Enquanto você for doente, você será estéril. Ovelha gera ovelha. Esse lugar só não está mais cheio porque você está andando doente. Esse lugar não está mais cheio por culpa do pastor. Eu tenho minha parcela sim, reconheço. Mas quem gera ovelha não é o pastor. Quem gera ovelha é a ovelha. A ovelha nasce com o cruzamento de duas ovelhas. Legal isso, né? Agora, queridos, se você não se curar, ou não for curado, você vai ser alguém estéril. E nós vamos continuar sendo pessoas pequenas, num lugar pequeno.
Só que nós preferimos transferir a responsabilidade ao pastor. É não sei quem. Não, querido, é você. Porque mesmo em meio a todas as minhas falhas, mesmo em meio a todas as minhas limitações, nas quais eu reconheço que as tenho, alguma coisa tem saído de mim para você, que pode curar você, que pode gerar vida em você, para que você produza vida em outras pessoas. Querido, começa a deitar na maca de Deus e deixa Deus curar seu interior, porque Ele quer gerar vida através de você. Chega, querido, de ficar tentando encontrar um culpado do porquê as coisas não acontecem. Se eu parar aqui agora e ficar tentando entender o porquê as coisas não acontecem, certamente eu vou encontrar um culpado. E vou acabar me isentando, me inocentando da minha responsabilidade. Todos nós somos igualmente responsáveis pela igreja do Senhor. Eu não estou falando isso para me isentar de nada, irmão, porque eu, mais do que você, sei da minha responsabilidade. Só que eu preciso levar você a esse entendimento, a esse lugar onde você reconhece que eu sozinho não faço igreja, que eu sozinho não sou igreja. Olha para mim. Para com essa conversinha de que você sozinho é igreja. Você sozinho não é igreja. A Bíblia não chama você sozinho de igreja. É por isso, querido, que a Bíblia fala em Provérbios que aquele que se isola levanta-se contra a verdadeira sabedoria e busca seus próprios interesses. Alguém sozinho não pode estabelecer igreja. Eu já disse isso aqui várias vezes. Membro que se isola não tem a direção do cabeça. Membro que se isola morre seco, morre sozinho. A vida do corpo flui da cabeça. Então você precisa, querido, começar a se tornar um. Diga, ser um. Ser um não é ser individual. Ser um não é ser egoísta. Ser um não é pensar apenas em si mesmo. Ser um, querido, é fazer parte de um todo, no qual esse todo forma uma única coisa. Isso é igreja, irmão. Amém? Espero que você tenha entendido o recado. Vamos ler a palavra? Mateus capítulo 5, verso 20. Aqui diz assim: porém eu advirto a todos, a menos que vocês tenham justiça melhor que a dos fariseus e mestres da lei, não poderão de maneira alguma entrar no reino dos céus. De acordo com a lei de Moisés, a regra é: não mate. Se você matar, deve ser julgado. Porém, eu digo que basta que vocês fiquem com raiva, mesmo que seja do seu irmão, e serão julgados. Se vocês chamarem um amigo de tolo, serão levados perante o tribunal. E se amaldiçoarem alguém, correm o risco de ir para as chamas do inferno. Agora pula lá para o verso 27 e 28. A lei de Moisés diz: não cometa adultério. Porém, eu digo: qualquer um que olhar para uma mulher e desejar possuí-la, em seu coração já cometeu adultério com ela. Verso 31 e 32. Do 31 até o 34. A lei de Moisés diz: se alguém quiser
divorciar-se de sua esposa, deverá entregar-lhe um documento de divórcio. Porém, eu digo que se um homem se divorciar de sua esposa, a não ser por causa de sua infidelidade, faz com que ela, casando-se de novo, cometa adultério. E aquele que se casar com ela também comete adultério. Vocês ouviram o que está escrito na lei de Moisés: você não deve quebrar seus juramentos diante do Senhor, e sim cumprir todos eles. Porém eu digo, não façam juramentos de forma alguma, até mesmo dizer juro pelo céu. É um voto sagrado a Deus, porque os céus são o trono de Deus. Verso 38 e 39. A lei de Moisés diz: se um homem arrancar o olho de um outro, deve ser pago com seu próprio olho. Se um dente for arrancado, que seja arrancado da mesma forma o dente daquele que fez isso. Porém eu digo, não resistam ao perverso. Se lhe baterem na face direita, apresente a outra também. Verso 43 e 44. Há um ditado assim: ame o seu próximo, e odeie os seus inimigos. Porém eu digo, ame os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Amém? Só até aqui, agora você pode olhar para mim. O tema dessa palavra é: eu, porém, vos digo. Amém? Repita isso comigo: eu, porém, vos digo. Querido, nessa noite, eu preciso que você tenha o seu coração bem disposto para acolher a palavra dentro dele. Porque, querido, se você não tiver um coração disposto, o que você ouvir vai se perder nos seus conceitos. Se você não tiver um coração disposto para acolher essa palavra, tudo que você ouvir vai se perder no meio das suas opiniões. E nessa noite, querido, eu quero falar com você sobre opinião versus verdade. Eu quero falar com você sobre o que eu tenho a dizer e o que Jesus tem a dizer. Nessa noite, querido, eu vou tratar sobre opiniões, coisa na qual todos nós temos. Todos nós temos conceitos a respeito de muitas coisas, pensamentos a respeito de muitas coisas. Mas não é porque temos muitas opiniões que significam que elas sejam a verdade. No texto aqui que nós lemos, Jesus deixa algumas coisas bem claras para nós. Jesus pega citações do Velho Testamento, citações da lei de Moisés, e ele faz comparações do que Moisés diz com aquilo que ele estava dizendo, com conceitos da velha aliança e conceitos da nova aliança, para tentar nos mostrar algo. Nessa noite você precisa entender, querido, que existe muito mais verdade do que você possa imaginar. A verdade é muito mais profunda do que as opiniões que você carrega, dos conceitos que você carrega. Nós gostamos de chamar muitas coisas de Deus, e na verdade, muitas das coisas que nós chamamos de Deus não são Deus. São apenas meras opiniões que nós temos a respeito de coisas. Você não pode chamar muitas das suas opiniões de verdade, porque a verdade, ela só pode ser verdade se ela casa com aquilo que Deus disse, e não com aquilo que você acha. A maioria das pessoas, elas gostam de estabelecer as suas verdades
baseado naquilo que elas acham, e não naquilo que Deus diz. Quantas vezes você não diz assim: eu acho que é assim, eu penso que tem que ser assim? Uma coisa é o que você acha, outra coisa é o que você pensa, e outra coisa muito mais além é o que Deus diz. Então deixa eu te dar uma palavra. Todas as vezes, querido, que você for emitir uma opinião a respeito de algo, faça a seguinte pergunta para si mesmo: qual é o porém do Senhor? Porque para todos os seus conceitos e todas as suas opiniões, o Senhor sempre terá eu porém vos digo. Para tudo que você acha que é certo, o Senhor sempre terá eu porém vos digo. Só que nós gostamos, querido, de bater o martelo e dar a sentença final e dizer: é assim porque eu acho que é assim. Não, querido, enquanto você não ouvir o eu porém vos digo do Senhor, não é do jeito que você acha que é. Eu acho que o pastor tem que fazer isso. E você ouviu o eu porém vos digo de Jesus? Eu acho que nós estamos errando aqui, e você ouviu o eu porém vos digo de Jesus? Eu acho que eu tenho que escolher tal coisa, e você ouviu o eu porém vos digo de Jesus? Ou tudo que você tem é a sua opinião e o seu conceito a respeito de algo? Olha, irmão, se o que determina a nossa vida é o que eu acho, desculpa a expressão, eu estou lascado, eu estou no espeto e na brasa, porque o que me livra de erros é a certeza que eu tenho da verdade de Deus. Sabe, querido, quando Jesus diz assim: eu porém vos digo, sabe o que Jesus está querendo mostrar para mim e para você? É que existe um acréscimo muito além das nossas opiniões. Ouvistes o que foi dito na lei de Moisés. Aí Jesus vem e diz assim: eu porém vos digo. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Sabe o que vocês ouviram lá atrás na lei de Moisés? Eu tenho algo que vai além do que o que vocês ouviram lá. Quando Jesus diz eu porém vos digo, Jesus está mostrando para mim e para você que existe um acréscimo da verdade que vai muito mais além do que você possa imaginar. Existe uma verdade que está além dos seus conceitos e opiniões pessoais. Existe uma verdade que vai além dos seus conceitos e opiniões ao meu respeito. Existe uma verdade que vai além dos seus conceitos e opiniões a respeito da igreja, a respeito do seu irmão, a respeito do seu esposo, da sua esposa. A verdade vai além, ela não fica nos seus conceitos e opiniões. É por isso que você tem que começar a ouvir o eu porém vos digo, porque ele sempre está indo além do que você acha e pensa. Quem está entendendo, diga amém. A verdade, querido, ela não é rasa como nós pensamos. Sabe, nós temos opiniões e gostamos de chamá-la de verdade. A Bíblia não chama a sua opinião de verdade, querido. A Bíblia chama a palavra de Deus de verdade. Se as nossas opiniões rasas e limitadas fossem a verdade, querido, nós nunca encontraríamos uma saída para nós. Se a sua opinião fosse a verdade, você nunca encontraria uma saída, irmão. Eu não consigo sair dos menores, dos meus problemas, que não seja andando na verdade de Deus. Peraí,
eu estou num labirinto, eu acho que eu vou sair assim desse labirinto. Você acha? Sabe o que eu acho, irmão? Eu acho que você vai ficar lá o resto da sua vida. Porque quando você entrou dentro desse labirinto, você não viu a saída, mas aquele que viu você entrar, viu a saída. É por isso, querido, que você precisa da verdade dele, para você sair dos menores dos seus problemas. Por isso, deixa eu repetir, todas as vezes que você tiver uma opinião de algo, seja de mim, seja de qualquer outra pessoa, ou seja de qualquer coisa, todas as vezes que você tiver uma opinião de algo, pergunte-se qual é o porém de Jesus, porque certamente Ele tem algo além do que você pensa. Certamente Ele tem uma visão diferente de nós. Para de querer determinar as coisas, querido, baseado nas suas opiniões. Às vezes nós queremos fazer valer o que nós achamos e queremos com que as pessoas aceitem o que nós achamos e queremos que as pessoas andem no que nós achamos. Você consegue entender que não tem segurança nenhuma em andar no que você acha e querer fazer com que pessoas andem no que você acha? Só tem segurança se você andar pela palavra. A palavra é o sustentáculo de todas as coisas, a palavra é o firmamento de todas as coisas. Esse algo a mais, esse porém de Jesus, ele pode se resumir, querido, numa interpretação diferente de como nós vemos as coisas. Quando Jesus diz assim, eu porém, sabe o que Jesus está falando para mim e para você? Filho, eu tenho uma interpretação diferente das coisas, eu tenho uma visão diferente das coisas. Você está aí perdidinho no seu mundinho, você está aí perdidinho nos seus achismos, você está aí perdidinho nas suas opiniões, mas filho, eu porém tenho uma visão diferente, eu porém tenho uma ideia diferente, eu porém, filho, vejo mais fundo, eu porém vejo mais longe, eu tenho uma interpretação diferente de você, filho. Você olha, por exemplo, para uma pessoa que está invernada nas drogas, nós olhamos e dizemos assim, não tem saída, o fim é morte. Só que aí sabe o que a gente faz? A gente decreta o fim. Não, esse aí não tem jeito para ele não, ele vai morrer nas drogas mesmo. Já tentaram ajudar ele de tudo quanto é jeito, ele vai morrer nas drogas mesmo. Não, isso aí, caso perdido. Aí sabe o que a gente faz? A gente bate o martelo, a sentença, e a gente decreta que o tal vai morrer. Aí Deus está lá do céu olhando e dizendo assim, poxa, eu estava esperando encontrar alguém que entendesse que a minha palavra é maior do que qualquer circunstância. Enquanto eles estão lá perdidos, sentenciando o drogado, eu estou aqui olhando o drogado, assentado nas regiões celestiais, vivendo a minha palavra, cumprindo o meu propósito, andando naquilo que eu determinei antes da fundação dos séculos. Só que porque a gente acha, só que porque a nossa opinião é de que não tem mais jeito, a gente sentencia. Aí Deus está olhando lá de cima e falando assim, meu filho, não é nada disso. Você está vendo tão limitado, você está vendo tão de baixo, mas eu queria te mostrar as coisas a partir de uma outra perspectiva, a partir de um outro lugar. Filho, eu queria que você começasse a ter interpretações como eu tenho, dessa situação, do seu casamento, sabe? Eu queria que você começasse a ter interpretações diferentes a respeito do lugar no qual você congrega. Eu queria que você começasse a enxergar o seu irmão de uma maneira diferente, mas você está tão entupido das suas opiniões, dos seus conceitos, que você não consegue enxergar nada além daquilo que você acha.
Deixa eu te dar um exemplo. Deixa eu te dar um exemplo simples de como nós vemos tão limitadamente, como nós somos tão rasos e superficiais. Nós chamamos isso aqui de igreja, né? 4 paredes de igreja, não chamamos? Hoje eu vou para a igreja. Essa é a nossa opinião, que 4 paredes é a igreja. Aí Jesus vem e diz assim, que igreja é a Assembleia dos Santos. Ah, você não entendeu. Jesus vem e diz que igreja é a Assembleia dos Santos. Aí Jesus vem e diz que igreja, querido, é ajuntamento dos santos. Jesus vem e diz que igreja é a Assembleia dos primogênitos. Está escrito lá em Hebreus 12, 23, que igreja é a Assembleia dos primogênitos. Hebreus 12, 23 diz que igreja é a Assembleia dos primogênitos, é ajuntamento dos santos. Mas aí, a nossa opinião, o nosso conceito diz que igreja é 4 paredes. E aí sabe o que nós fazemos? Nós desprezamos pessoas e não entendemos que o que faz a igreja são as pessoas. Querido, essas paredes não têm sentido sem você. Eu preciso repetir, essas paredes não têm sentido sem você. Se amanhã todos vocês disserem eu não volto mais lá, isso aqui deixa de ser alguma coisa, porque eu sozinho não posso ser igreja. Eu vou pregar para as cadeiras? Vou falar, Deus, manda os anjos do céu que eu vou pregar para eles. Não, querido, o evangelho já foi pregado nos céus, para anjos. Até no inferno o evangelho já foi pregado, ele precisa ser pregado na terra agora. E para ser pregado na terra eu preciso de pessoas, e são pessoas que constituem igreja. Só que tem um monte de religioso aí que não entende, aí eles supervalorizam a estrutura e desprezam aqueles que fazem a igreja, que compõem a igreja. Mas é porque a opinião deles é que igreja é 4 paredes. Irmão, sabe, eu acho engraçado, eu já dei risada algumas vezes, né? Isso aconteceu muitas vezes aqui. Às vezes as pessoas vinham visitar, né? E eu estava aqui em cima, terminava a palavra, e a pessoa vinha aqui, ela nem queria pisar aqui no altar, não, mas o altar é sagrado, o altar é santo, e a pessoa tinha até medo de pisar aqui, que eu acho que se ela pisasse, ela ia cair dura por causa dos pecados e morrer. Querido, isso aqui é madeira, querido, isso aqui é madeira, isso aqui não é nada. Isso aqui não é altar, altar é isso aqui, querido. Isso aqui é altar. Isso aqui é um pedaço de madeira, você pode subir a hora que você quiser, você não vai cair duro. É isso aqui, querido. Isso aqui é altar. Mas porque o conceito delas é, igreja é... Não, querido, esquece isso. Esquece isso. Sabe qual era o púlpito de Jesus? Eram os montes. Eram os barcos. Esse era o púlpito de Jesus. Quando ele queria falar com a multidão, ele subia nos altos montes, porque a voz dele podia reverberar para as pessoas que estavam lá embaixo. O vento levava a voz. Quando Jesus queria falar com as pessoas, ele entrava no barco e afastava, porque o vento ele sopra de lá para cá. E o vento trazia a voz de Jesus. Jesus fez vários lugares de altar, de púlpito. Isso aqui não é púlpito, isso aqui não é altar, querido. Mas o nosso conceito é tão limitado a respeito das coisas que nós julgamos errado. Temos opiniões erradas. Nós precisamos ter cuidado com as nossas opiniões sem antes ouvir o que Jesus pensa a respeito, porque provavelmente Ele está indo além do que nós estamos pensando. Sabe, os fariseus na época de Jesus era a nata da religiosidade. Os religiosos mais top eram os fariseus. Ninguém tinha o que os fariseus tinham na época de Jesus. Era a nata. E eles eram tão, sabe, eles eram tão rasos nas interpretações que eles tinham a respeito da lei, que eles tiravam conclusões erradas.
Os fariseus, eles eram tão literais nas interpretações, que quando eles precisavam concluir a respeito de algo, eles concluíam errado. Assim somos nós. Nós somos tão rasos para interpretar as situações da vida, nós somos tão rasos para viver como igreja, como comunidade, que quando a gente precisa interpretar uma situação que está acontecendo, a gente erra. Sabe, os fariseus, eles eram, sabe, os detentores do conhecimento, mas não conheciam a verdade. Ninguém tinha mais conhecimento do que os fariseus, mas não conheciam a verdade. Isso parece muito conosco, né? Nós temos muitos conceitos e opiniões, até demais, e nos gabamos muitas vezes de achar que sabemos. Mas querido, se não sabemos a verdade, não sabemos de nada. Amém? Se não temos a verdade, não podemos resolver nada. Sabe, irmão, opiniões não resolvem problemas. Eu vou dizer algo aqui, você vai guardar, para você nunca fazer isso. No dia que você chegar para mim, com as suas opiniões, eu vou te ouvir. Pode ficar tranquilo que eu vou te ouvir. Só não espere que eu ande nas suas opiniões, porque as suas opiniões não resolverão os meus problemas. As suas opiniões não resolverão os problemas da igreja. Eu não preciso de opiniões para fazer o que quer que seja. Eu não preciso nem das minhas, quanto mais das suas. Ai, pastor, eu tenho uma opinião. Eu acho, pastor, que... Sabe, querida, as suas opiniões não resolvem problemas. Ao contrário, elas causam problemas. As suas opiniões causam problemas. Os seus achismos causam problemas. Não é só aqui dentro, querido, é em tudo, na sua casa, com seu marido. Quantas vezes você já não brigou por causa da sua opinião com os outros? Ah, eu penso assim, ah, eu acho assim. E você só não faltou sair na porrada com alguém por causa das suas opiniões. Resolveu alguma coisa? Mudou a sua vida? Por isso nós não podemos pensar que Jesus concorda conosco só porque nós temos uma opinião. Não, querido, Jesus não concorda com a sua opinião. Jesus só concorda com uma coisa, a palavra dele. Ponto final. Se você não tem a palavra, a sua opinião não presta, não vale de nada. Você acha que a sua opinião é melhor do que a de Jesus? Ou você acha que a sua opinião vai fazer com que alguma coisa rompa na sua vida ou na vida dos outros? Ai, pastor, mas é a minha opinião, né? Irmão, desculpa, não fica ofendido comigo, não. Pega a sua opinião e guarda ela para você. Porque na maioria das vezes a sua opinião, ela é uma crítica. E não vem com esse negócio de crítica construtiva, porque isso não existe, viu, irmão? Crítica construtiva não existe. Se você for na etimologia da palavra crítica, crítica é depreciação, não existe crítica construtiva. Ah, eu falei por causa de crítica construtiva. Quem inventou esse tal de crítica construtiva é um ignorante. E olha que eu nem sou formado na língua portuguesa e sei mais do que esses daí que se acham. A palavra crítica na sua etimologia é algo depreciativo. Você sabe o que é etimologia? É na raiz, na origem. Ah, eu só dei a minha opinião, é uma crítica construtiva. Guarda a sua crítica para você, irmão. Jesus não caminha a igreja dele debaixo de crítica. Jesus não vai conduzir seu povo debaixo de crítica. Ele vai conduzir seu povo debaixo da palavra, debaixo da verdade. Isso basta. Por isso é importante não andarmos pelo que achamos, porque poderemos andar com o julgamento errado das coisas. Ai, muitos de nós estamos fazendo isso, querido. Nós estamos andando com o julgamento errado das coisas, porque estamos andando debaixo de opiniões. Aí você está olhando as coisas e julgando tudo errado. É a sua opinião, querido, que está te dando um julgamento errado. Eu sempre disse que opiniões não mudam vidas, porque se mudasse, a primeira vida a ser transformada era a sua. Olha para você mesmo,
Olha para as suas opiniões, a sua vida mudou por causa das suas opiniões. Por que você quer mudar a minha? Por que você quer mudar a vida dessa igreja com as suas opiniões? Por que você quer mudar a vida dos outros? Se opiniões mudassem vida, a sua já teria sido transformada. Por isso é fundamental ouvirmos o que Jesus tem a dizer a respeito de tudo, irmão. Tudo. Antes de emitir uma opinião, procure saber o que Jesus tem a dizer a respeito. Senhor, o que é a verdade aqui? É o que eu estou formulando, é o que eu estou fabulando. O que é a verdade aqui, Senhor? Eu preciso saber, porque eu preciso andar no que o Senhor quer que eu ande. Eu não preciso andar no que eu acho, mostra para mim, Senhor. O que é a verdade? Jesus sempre terá algo para nos dizer, querido, no meio de qualquer circunstância da vida, sempre. Só cabe a nós perguntar para Ele: Senhor, qual é a verdade do Senhor aqui? A gente só precisa abrir mão dos nossos conceitos e perguntar para Ele. Então deixa eu te dar uma palavra: permita-se. Eu disse o quê? Permita-se abrir mão do que você acha e abrace o que Jesus diz como sendo verdade. Sabe, querido, está na hora de nós começarmos a abrir mão dos nossos conceitos e abraçar o que Jesus diz, porque o que Jesus diz, querido, vai resolver seus problemas pessoais e coletivos. Sabe o que Provérbios, escute aqui, olha para mim, olha o que Provérbios 18:2 diz: o tolo não se interessa pelo entendimento, só quer saber de expressar suas opiniões. Quer que eu repita? Pois eu vou repetir. Provérbios 18:2 diz assim: o tolo não se interessa pelo entendimento, ele só quer saber de expressar suas opiniões. Legal isso, né, irmão? O tolo só quer saber de expressar suas opiniões. Agora pergunte-se, quantas vezes nós não estamos agindo como tolos? O tolo não quer entender as coisas, ele não quer saber como funciona. O tolo, ele olha para uma situação e ele vê tão externamente que ele conclui que aquilo é do jeito que ele está vendo. Mas, querido, por trás daquilo que você vê externamente, existe uma verdade interior. O sábio, ele procura entendimento não pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro. O tolo não, ele só fica com o que ele vê pelo lado de fora. Pastor, então você está falando para eu não ter opiniões? É impossível você não tê-las. É impossível o ser humano não ter opiniões. É impossível. Agora, tem uma coisa que é possível. Pergunta para mim: o que, pastor? Não, vou responder não, pergunta direito. O que, pastor? Você pode ter as suas opiniões baseadas no entendimento certo. Que é o que eu li aqui, Provérbios 18. O tolo não se interessa pelo entendimento, a não ser expressar as suas opiniões. Você até pode ter opinião, irmão, mas pelo amor de Deus, tenha opinião com entendimento certo das coisas. Não fica com seus achismos. Amém? Amém, querido? Nós sempre vamos divergir uns com os outros. Vamos ou não vamos? Se nós começarmos a falar de time de futebol aqui, que o Palmeiras é o melhor time do Brasil. Aí, vocês começam a falar que o Palmeiras não tem mundial, que o Palmeiras é isso, o Palmeiras é aquilo, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque você tem sua opinião, eu tenho a minha. Nós vamos divergir. Agora, querido, sabe o que nós não podemos fazer? É permitir, agora ouça, porque eu vou entrar agora no que Deus quer. Olha para mim. Qual é o problema das opiniões? Vou repetir. Você vai ter opiniões. O importante é você ter o entendimento certo das suas opiniões. Agora, qual é o problema das opiniões? É que as nossas opiniões, quando elas divergem,
elas têm o poder de nos separar. E aí, irmão? Quando você discorda de mim e eu discordo de você, a minha pergunta é: qual será o ponto final da nossa história? Você para o canto e eu para o meu? Você para um lado e eu para o outro? Você assim e eu assado? As nossas opiniões, querido, não podem nos separar. Se as nossas opiniões nos separar, o elo que nos liga não é o amor, mas a nossa sabedoria humana. Porque opiniões pessoais, na maioria das vezes, são fruto de sabedoria humana. Se a sua opinião te faz me abandonar, o elo que nos liga não é o amor. Jesus, querido, foi alvo de diversas opiniões, mas é de diversas mesmo. Jesus foi extremamente, Jesus foi extremamente criticado, querido. Jesus foi extremamente, pega aqui para mim, porque senão tem que tirar ali. Jesus foi extremamente criticado pelas pessoas. Quem ouvia Jesus tinha uma opinião diferente a respeito dele. Uns diziam que ele era uma coisa, outros diziam que ele era outra. Cada um com um conceito pré-estabelecido de Jesus. Ele foi mal entendido, mal interpretado. Sabe o que aconteceu com as pessoas que não entenderam Jesus? Separaram-se dele, se afastaram dele. Deixa eu ler uma passagem que está em João, capítulo 9, verso 16. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Jesus foi alvo de diversas opiniões. João 9,16 diz assim: alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram, os fariseus disseram uma coisa e outros disseram outra coisa. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E agora olha o que termina dizendo o verso: e havia entre eles uma divergência de opiniões. O que a divergência de opinião fez entre eles? Os separaram. Foi isso que a divergência de opinião fez com eles. Os separaram de Jesus. As divergências, querida, elas sempre vão existir. Mas eu não posso permitir que eu seja separado do meu irmão porque eu não concordo com ele. Eu discordo de você e por isso eu vou para um lado e você vai para o outro. Jesus vive discordando de nós e não nos abandona. Você vive pisando na jaca, na bola, e Jesus não te abandona. Jesus vive discordando da maneira como você fala, da maneira como você age, da maneira como você anda. Jesus vive discordando da maneira como você sente, como você pensa, e Ele não te abandona. Mas a gente discorda dos outros e quer abandonar os outros. Sabe qual que é a verdadeira questão, querido? É se nós vamos conseguir amar o indivíduo acima das nossas opiniões. Você vai conseguir amar o outro acima das suas opiniões? Acima dos seus conceitos? Acima dos seus achismos? Você vai conseguir amar o outro? Porque a única coisa que vence as nossas opiniões é o amor. É a única coisa, querido. Nada mais vai vencer as nossas opiniões. No dia em que eu discordar de você e você discordar de mim, sabe o que vai fazer com que eu e você continuemos caminhando junto? Sabe o que vai fazer com que eu e você continue andando junto? O amor. Eu não concordo com ele, mas porque eu amo, eu vou andar. Eu não concordo com ele, mas porque eu amo, eu vou abraçar. Eu não concordo com ele, mas porque eu amo, ele caiu no buraco, eu vou tirar ele do buraco.
Agora, olha o que diz o capítulo seguinte de João 9, João 10, do verso 19 ao 21. Olha o que diz aqui. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Olha, opiniões e divisão. Alguns diziam, ele está possuído por demônio e está louco. Por que ouvi-los? Outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? A pergunta é, querido, quem continuou seguindo Jesus? Quem continuou discordando dele? Quem continuou tendo opiniões diferentes a respeito dele? Quem continuou seguindo a Jesus foram aqueles que mantiveram o pensamento certo a respeito deles. Os demais que mantiveram a opinião de que ele operava através do poder do diabo, o abandonaram. E sabe por que o abandonaram? Porque odiaram aquilo que ouviram de Jesus. Muitas vezes você não gosta do que você ouve de mim, querido. Gosta ou não gosta? Vem cá, olha para mim. Quantas vezes eu feri você? Quantas vezes eu feri você, irmão, daqui de cima, com esse microfone? Quantas vezes eu machuquei você? Quantas vezes você não foi para sua casa magoado e triste comigo? Porque eu falei coisas que você não queria ouvir, mas eram coisas que você precisava ouvir, porque a Bíblia diz que leais são as feridas feitas por aquele que ama. Quantas vezes você não saiu daqui ferido por uma palavra que você ouviu? As pessoas não entenderam isso de Jesus, e porque ouviram coisas de Jesus que não gostaram, ao invés de amá-lo, odiaram ele, e porque o odiaram, o abandonaram. Olha o que diz João 15, 25, isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles, odiaram-me sem motivo. Querido, hoje quando nós paramos para pensar, para pensar nisso, existe algum motivo para você odiar Jesus? Se você conseguir encontrar um motivo para odiar Jesus, você é louco. Você é louco. Qualquer pessoa que diz ter um motivo para odiar Jesus é louco. Esse povo foi louco. E sabe o que aconteceu com eles? Vazaram. Jesus disse assim: aquele que é por mim, não é contra mim. O que comigo não ajunta, espalha. E aí, querido, você vai deixar sua opinião te espalhar? Ou você vai se ajuntar através do amor? Vou sair daquela igreja porque eu não concordo. Então vai para outra, porque em outra você também certamente vai encontrar alguma coisa que você não concorda. Aí depois de lá você vai encontrar outra que você certamente não concorda. Sabe, querido, Paulo fala assim em Romanos 14, escute isso, olha para mim. Paulo fala em Romanos 14, que nós precisamos acolher os fracos na fé, escute, sem discutirmos as opiniões que eles têm a respeito daquilo que se deve comer e beber. Você vai chegar na sua casa, a tarefa para você nessa noite é, você vai chegar na sua casa, você vai ler Romanos 14, todinho. Quem vai fazer isso? Diga eu. Se você não fizer, você está mentindo perante Deus. Chega na sua casa e lê Romanos 14. Paulo vai falar assim, acolham os débeis na fé, acolham os fracos na fé, e façam o seguinte, não fica discutindo a opinião deles a respeito do que deve ou não deve comer. Só que quando você continua lendo todo Romanos 14, agora eu vou pregar no gogó. Só que quando você continua lendo todo Romanos 14, você vai descobrir uma coisa que Paulo está falando. Sabe o que Paulo está falando ali? Acabou. Se quiser pegar o outro. Sabe o que Paulo está falando de Romanos 14? Que o que deve prevalecer acima das opiniões é o amor. Aí Paulo diz que nós temos que... Aleluia, liga isso. Paulo diz que nós temos que suportar o outro em amor.
Suportar o outro, sabe de que forma? Acima das nossas opiniões, acima das opiniões deles. Irmão, quantas vezes você deixou de amar pessoas porque elas tiveram opiniões diferentes de você? Aí você lê lá Romanos 14, aí ele fala assim: querido, se você não sabe receber outro porque você tem uma opinião diferente dele, você vai deixar de amá-lo. Está sem bateria, eu acho. Se você, querido, não sabe andar com o outro porque você tem uma opinião diferente dele, você vai deixar de amá-lo. Eu não tenho que ficar aqui discutindo a sua opinião com você, e nem você ficar discutindo a sua opinião comigo. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acolher você, eu tenho que amar você. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que me acolher, você tem que me amar, irmão. Você consegue entender isso? Se as minhas opiniões te impedem, se as minhas opiniões me impedem de te amar, então elas não servem de nada. Se as suas opiniões estão impedindo você de me amar, as suas opiniões não servem de nada. Você consegue entender isso? É por isso que a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição, é o elo que nos liga. O amor, querido, é o que nos liga, é o que nos dá razão. Não é isso que a Bíblia diz, que o mundo vai nos reconhecer quando amarmos uns aos outros. Não é quando tivermos mais razão do que o outro. O mundo não vai amar você porque você tem razão mais do que eu. O mundo vai amar você, o mundo vai amar a mim quando nós aprendemos a amar uns aos outros. Então, querido, nós temos 3 coisas que nós podemos fazer. Quantas coisas? Nós temos 3 opções. Eu vou começar a ir para o final agora. Passei da metade da palavra. Isso é porque eu falei que eu não queria demorar. Nós temos 3 opções do que fazer. Você pode anotar isso aí. A primeira delas: ou eu abro mão das minhas opiniões e dos meus conceitos, e ouço o porém de Jesus. Essa é a primeira delas. Ou eu abro mão das minhas opiniões e ouço o porém de Jesus, porque certamente o porém de Jesus vai me dar um entendimento diferente. O porém de Jesus vai me dar uma interpretação diferente das coisas. O porém de Jesus vai me dar uma visão diferente das coisas. Você está disposto a abrir mão das suas opiniões e ouvir o porém de Jesus? Ou você vai preferir continuar me julgando? A mesma pergunta vale para mim. Obrigado, aí ficou bom. Diminui só um pouquinho, Fábio, senão vai dar microfonia. Aleluia. Aí. Você vai preferir abrir mão das suas opiniões ou você vai continuar me julgando? A mesma pergunta eu faço para mim. Eu vou abrir mão das minhas opiniões ou vou ficar julgando você? Então sua primeira opção é: vai ouvir o porém de Jesus? Ou vai ficar com os seus achismos? A segunda coisa: eu posso continuar com as minhas opiniões, mas posso escolher amar acima delas. Não quer abrir mão das suas opiniões? Tranquilo. Mas tem uma segunda coisa: se você não vai abrir mão das suas opiniões, você vai escolher amar acima delas? Essa é a segunda opção que você tem. Qual é a terceira, pastor? Essa aqui é a mais importante, ouça. Você pode permitir o Espírito Santo resolver o seu impasse. Vou repetir. Você pode permitir o Espírito Santo resolver o seu impasse. Se você não escolher nenhuma dessas 3 opções, certamente as nossas opiniões irão nos separar. Querido, o Espírito Santo, ele entra nas nossas vidas como o agente resolvedor de problemas. Ele é muito mais do que isso. Eu não quero limitar o Espírito Santo apenas a resolver problemas. Ele é transformador de vidas, ele é Deus, ele é soberano, poderoso.
Mas o Espírito Santo é o resolvedor de impasses. Se você não quer ouvir o porém de Jesus e você quer ficar com as suas opiniões, tranquilo. Você vai ter que escolher amar acima das suas opiniões. Se você não quer amar acima das suas opiniões, você vai ter que escolher deixar o Espírito Santo resolver os seus impasses. Agora, se você não quer escolher nem isso, querido, tchau. 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 É isso que vai acontecer. Vamos nos separar. Porque se a palavra, a verdade de Jesus, não resolve as nossas opiniões e o Espírito Santo não resolve a nossa vida, não tem mais nada que possa ser feito por nós. É impossível vivermos como igreja sem essas coisas. Impossível. Se a palavra não é a fonte de entendimento que eu tenho, e o Espírito Santo é a força que me move para andar nessa palavra, não tem mais nada que possa ser feito. Nada. Sabe, querido, eu sempre estive disposto a ouvir você, a ouvir o que você pensa. Mas você, talvez, não esteja disposto a ouvir o que eu tenho para te dizer. Talvez, querido, não estejamos dispostos a ouvir o que Jesus pensa. Ou talvez não estamos dispostos a amar além do que pensamos. Querido, no dia que você me procurar, eu vou te ouvir. Posso não concordar com você, mas eu vou te ouvir. Se a sua opinião for uma loucura para mim, loucura. Você pode ter certeza de uma coisa: não vou andar por ela, porque é loucura. Mas não vou deixar de amar você por causa da sua opinião. Sabe, querido, para mim é muito mais valoroso e valioso você ter um conceito ao meu respeito e transmitir ele para mim, do que você carregar ele consigo e impedir de você ter um relacionamento comigo. Posso abrir meu coração para você? Posso? Posso? Eu sei que vocês têm opiniões ao meu respeito. Tem ou não tem? Seja hipócrita não, irmão, pode falar. Tem ou não tem? Quem tem opinião ao meu respeito aqui? Eu tenho de você, irmão, sem problema. Todos nós temos. Só que você, querido, pode escolher ser sincero e me procurar e falar: pastor, minha opinião a seu respeito é essa. Eu acho que isso. Eu prefiro, querido, você descarregar suas opiniões erradas em mim, mas pelo menos você veio em mim e está me dando a oportunidade de eu me relacionar com você, do que você ficar carregando as suas opiniões consigo mesmo e ficar distante de mim. Porque aí, querido, você está impedindo de eu te amar, e você está impedindo de eu receber o seu amor. Ah, eu não gosto do pastor. Aí, se você não gosta de mim, querido, é outra história. Porque a Bíblia manda você amar o próximo como a si mesmo. Quando você diz que você não gosta de alguém, é porque você não ama a si mesmo. Peguei pesado, hein? Eu vou repetir. Quando você diz que não gosta de alguém, é porque você não ama a si mesmo. Você sabia que a Bíblia diz que quando você odeia alguém, você é assassino? Eu não li aqui em Mateus capítulo 5? Só o fato de você odiar alguém, você já é tido como assassino. Quem tira a vida de alguém é porque ama ou porque odeia? Eu não gosto do pastor, não vou com a cara dele. É? Você se odeia, irmão? Sabe, nós precisamos estar dispostos a nos amar acima do que nós pensamos. Olha, querido, nós temos um problema.
com as nossas divergências, porque elas estão nos colocando diante de impasses que não estão sendo resolvidos, e eles precisam ser resolvidos. Você não pode ter a cara virada comigo, irmão. Olha para mim, pelo amor de Deus. Você não pode ter a cara virada comigo. Eu não posso ter a cara virada para você. Primeiro porque é feio para mim, como seu pastor não te aceitar. Segundo, é feio para você. Porque se você não ouve a minha voz, Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Sabe, nós temos que resolver os nossos impasses. E ele só vai ser resolvido, sabe como? Se nos amarmos acima de toda e qualquer divergência. Querido, eu posso te fazer uma pergunta que eu ouvi há muitos anos atrás? Posso? Até onde você está disposto a ir comigo? Até onde, irmão? Até minha próxima falha? Ou até você ver o meu grande erro? Irmão, olha para mim, é uma pergunta séria. Até onde você está disposto a ir comigo? Eu sei até onde eu estou disposto a ir com você. E querido, quando eu falo que eu sei mesmo. Porque eu sei o que é ser esfaqueado. Eu sei o que é ser traído. Eu sei o que é ser caluniado, injuriado, difamado. Eu sei o que é isso. Você não está ouvindo uma teoria, querido. Você está ouvindo alguém que experimentou isso em grande escala. Eu sei o que é ser rejeitado pelas pessoas, querido. E eu sei até onde eu estou disposto a ir com você. Você pode virar as costas para mim e me trair. Você sair daqui e amanhã você voltar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou receber você de braços abertos. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei que eu preciso te amar, querido, além das suas falhas. A pergunta é, até onde você está disposto a ir comigo? Porque para você muitas vezes eu tenho que aceitar os seus erros até onde você quer. Mas quando eu erro diante de você, eu não tenho a mesma misericórdia de você. Eu não tenho a mesma compaixão de você. Tem um monte de hipócritas dentro das igrejas assim. Quando erra, quer que o pastor ama, quer que o pastor cuida, quer que o pastor se preocupa, mas quando o pastor erra, é o primeiro a cavar a cova dele, é o primeiro a dar a paulada na cabeça dele para matá-lo. A pergunta, querido, é até onde você está disposto a ir? O que nós podemos fazer para irmos além dos nossos impasses? Eu posso deixar o Espírito Santo me ajudar, irmão. É o que eu posso fazer. Querido, estou abrindo o coração para você. Estou abrindo o coração. Sabe o que nós podemos fazer para acabar com os nossos impasses como igreja? Nós podemos deixar o Espírito Santo nos ajudar. Você vai deixar o Espírito Santo te ajudar, irmão? Ah, pastor, eu não quero abrir mão das minhas opiniões, então deixa o Espírito Santo te ajudar. Ah, pastor, eu não consigo te amar, então deixa o Espírito Santo te ajudar. Por favor, você vai deixar ele te ajudar? Talvez você não saiba, querido, o Espírito Santo ele opera nessas duas áreas. Na área que vai te dar um entendimento certo das coisas e na área que você precisa amar. Você sabia disso, que o Espírito Santo te ajuda nisso? O Espírito Santo te ajuda a te dar o entendimento certo, porque você tem a opinião certa. E o Espírito Santo te ajuda a amar, querido. Sabe o que diz em Judas, capítulo único, verso 20 e 21? Aqui diz assim: mas vocês, amados, devem edificar suas vidas firmemente sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm. E devem orar no poder e na força do Espírito Santo. Agora olha o que diz no verso 21. Continuem vivendo no amor de Deus, enquanto esperam pacientemente que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê a vida eterna. Agora deixa eu te dizer isso.
Lembra que eu citei Romanos 14? Que Paulo fala que nós temos que receber os fracos na fé, e não temos que ficar discutindo a opinião deles a respeito das coisas, e que nós devemos amá-lo. Lembra disso? Agora eu te faço uma pergunta. Aqui Judas 20 diz que nós temos que edificar a nossa fé santíssima. Paulo fala em Romanos 14 de fracos na fé. Pastor, o que uma coisa tem a ver com outra? Eu vou chegar lá. De onde vem a fé, querido? Por onde vem a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, certo? Como que eu construo a minha fé? Judas 20 diz que quando eu oro no Espírito Santo, eu edifico a minha fé, sim ou não? E o que Deus faz quando oramos no Espírito Santo? Romanos 8, 26, a partir do verso 26, diz assim: o Espírito intercede por nós, certo? No verso 27 diz assim, que o Espírito, que Deus, conhece os pensamentos, diga pensamentos, do Espírito. Agora escute isso. Judas 20 fala de uma fé santíssima. O que é uma fé santíssima? Você sabe o que é algo santo? Algo santo é algo separado. O que é uma fé santíssima? É uma fé separada. Eu te pergunto, separada do quê? Vai ouvindo, irmão, você vai entender. Agora você não está entendendo nada, mas você vai entender o que eu quero dizer. Judas diz para nós edificarmos a nossa fé santíssima. Se algo santo é algo separado, então ele diz que eu tenho uma fé que é separada. Romanos 8, 26 diz que o Espírito intercede por nós. O que ele intercede por nós? Os pensamentos de Deus. O que são os pensamentos de Deus? Diga assim comigo, os pensamentos de Deus. Diga, os pensamentos de Deus são as palavras de Deus. O que gera fé no seu coração? O que gera fé no seu coração? A palavra de Deus. Agora ouça isso. Quando você ora no Espírito Santo, sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está orando os pensamentos de Deus. E sabe o que são os pensamentos de Deus? A verdade de Deus. E sabe o que é a verdade de Deus? A verdade de Deus não são as suas opiniões. A verdade de Deus não são os seus conceitos. Então sabe o que acontece quando você ora no Espírito Santo? Ele está orando uma verdade que vai além das suas opiniões. É por isso que o Espírito Santo pode ajudar você quando você ora nele, em outras línguas. Quando você ora no Espírito Santo, você está orando a verdade de Deus. Você está orando não o que você pensa, não o que você acha, não as suas opiniões, mas a verdade de Deus a seu respeito, a verdade de Deus para você. Você pode deixar o Espírito Santo te ajudar, irmão. Sabe o que mais o Espírito Santo faz quando você ora em línguas? Sabe o que mais que ele faz? Ele guarda o amor, ele conserva o amor no seu coração. Aqui o verso 21 de Judas 20. Conservai-vos no amor de Deus. Sabe, quer amar seu irmão, querido? Quer se conservar no amor? Ora em línguas, ora no Espírito Santo. E querido, ele não conserva só não. Ele não só conserva, ele aumenta o amor aí dentro. Eu vou repetir, ele aumenta o amor aí dentro, irmão. É por isso que o Espírito Santo é o ponto final dos nossos impasses. Repita isso comigo, o Espírito Santo é o ponto final dos nossos impasses. Eu posso escolher deixar ele me ajudar ou não. Porque aí, querido, ele vai orar além das minhas opiniões. Ele vai orar a palavra. E aí, querido, eu vou deixar de ser um fraco na fé. Porque, querido, tem como você resolver, tem como você deixar de ser fraco na fé. Romanos 14, Paulo falou, olha, recebam, acolham os fracos na fé. Você pode ter chegado sendo fraco na fé, mas você não precisa continuar sendo fraco na fé. Você pode deixar de ser um fraco na fé, e o Espírito Santo vai te ajudar nisso. Amém? Aí você vai falar assim, ai pastor, mas é impossível ter o mesmo modo de pensar. Não, irmão, não é impossível não.
Você sabia que todos nós podemos ter o mesmo modo de pensar? Em relação às coisas do mundo, nós podemos pensar diferente, mas em relação às coisas de Deus, existe um único pensamento que deveria nos reger. Você sabia disso? Nós podemos pensar igual. Olha o que diz aqui, querido, em Filipenses 2, vou terminar. Filipenses 2,2 diz assim, Paulo disse: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Aí ele continua dizendo, o mesmo amor, o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Está vendo que nós podemos ser um? Nós podemos ser um. Aí, querido, Pedro vem e diz assim para nós, 1 Pedro, capítulo 3, verso 8, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Se a palavra diz, querido, que é possível, temos o mesmo modo de pensar, temos o mesmo amor, é porque é possível, não é impossível não. Em relação às coisas do mundo nós podemos divergir, mas em relação ao que Deus espera, nós temos que pensar igual, nós temos que amar igual, irmão. Amém? Porque quando nós temos o mesmo modo de pensar e o mesmo amor, já era para as opiniões. Quando pensamos igual e amamos igual, tchau e benção para as opiniões não importam mais. Você entendeu, querido? Você entendeu essa palavra, irmão? Não deixa mais as suas opiniões te separar de mim. Não deixa mais os seus conceitos te separar do seu irmão. Não deixa eles levarem você para longe, separarem você. Busca entender qual é a vontade do Senhor, qual é a mente do Senhor. O Espírito Santo está aí para te ajudar nisso. Você recebeu o Espírito Santo para te ajudar nisso, para reconfigurar seus conceitos e estabelecer em você, dentro de você, uma só verdade, um só Espírito, uma só fé, um só Pai e Deus de todos, o qual é em todos e opera em todos. O resto, querido, não importa se não está dentro da verdade. Amém? Você recebe essa palavra? Você vai guardar ela no seu coração? Da próxima vez que você tiver opiniões a respeito de algo, pergunte-se qual é o porém de Jesus. E aí ele vai dizer para você: filho, a sua opinião é essa? Você vai dizer: sim, Senhor. E ele vai te dizer: eu porém vos digo. E aí, quando ele disser para você: eu porém vos digo, aí você fica com o que ele está dizendo. Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar, vamos cear nessa noite.